Bom dia, meus amores. Então, desconsiderem inicialmente barulhos, latidos de cachorros, porque esse cachorro aqui hoje está difícil. Vamos dar início a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre hidrocarbonetos. A gente já vem falando ao longo das aulas sobre eles. Já falamos, inclusive vocês já tiveram contato, mais inicial com os hidrocarbonetos através da nossa pesquisa que está sendo realizada. E hoje a gente vai dar uma continuidade a isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Na aula de hoje, vamos falar sobre a definição de hidrocarbonetos, rapidamente, para relembrar. Vamos entender o que é uma cadeia aberta e uma fechada e a classificação inicial dos hidrocarbonetos. Por quê? Porque é muito grande, muito extenso, como vocês mesmos já tiveram contato. E para mim ficar explicando passo a passo em uma aula só, vai acabar sendo conteúdo demais. Vamos lá, primeiro vamos entender o que é uma cadeia carbônica. Uma cadeia carbônica é uma cadeia, é uma sequência de carbonos ligados entre si. Então vocês podem ver que aqui eu tenho o carbono 1, e esse carbono 1 está ligado através desse tracinho que vocês estão vendo, que a gente chama de ligação covalente, que é a que predomina entre carbono e hidrogênio, carbono e carbono. Então, o carbono 1 está ligado ao carbono 2, que está ligado ao carbono 3, que está ligado aqui ao hidrogênio. Aí ele não conta, tá? Cadeia carbônica é as ligações entre carbonos. Poderia ter uma infinidade de carbonos ou poderiam ser apenas 2. Isso não é limitado. De 2 acima já tem uma cadeia carbônica. E a forma que ela está ligada vai influenciar muito em quem ele é, como ele é. A ligação entre os carbonos e hidrogênios, mas principalmente entre carbonos, ela pode ser uma ligação simples, como é o caso da ligação presente entre carbono e hidrogênio. Esse tracinho aqui, ó, entre o carbono e o hidrogênio, a gente chama de ligação simples. Ligação dupla, também pode ocorrer ligação simples entre carbono e carbono, tá? Isso vai classificar uma classe muito interessante dos hidrocarbonetos, que é a classe dos alcanos. Também pode haver uma dupla, onde temos uma ligação com 2 tracinhos. Pessoal, simples, um tracinho só. Dupla, que nem vocês podem ver aqui, entre um carbono e outro, tem 2 tracinhos. Isso se caracteriza como uma ligação dupla. E uma ligação tripla, que é uma ligação que tem 3 tracinhos. Ah, professora, tracinho, o que é isso? A gente está falando de compartilhamento de elétrons, tá? Eu estou compartilhando elétrons. Mas para não ficar muito complexo para esse momento inicial, podemos chamar apenas de entender como tracinhos. Quando eu tenho 2 tracinhos, significa que eu tenho uma ligação dupla. Se eu tiver 3 tracinhos, eu vou ter uma ligação tripla. Isso vai influenciar muito no tipo de hidrocarboneto que eu terei. A cadeia carbônica, ela nem sempre vai ser assim, ó, que nem tá aqui, onde eu consigo ver o início e o fim. Esse tipo de cadeia, eu chamo de cadeia aberta. Vocês podem ver aqui o primeiro CH3, eu sei que eu posso chamar esse de início da minha cadeia. E aqui eu tenho o último CH3, posso chamar de final da minha cadeia. Então ele tem uma sequência, eu consigo identificar onde é o início e também consigo identificar onde é o final. Mas ela também pode vir de forma fechada. Quando a cadeia está fechada, eu não sei onde começa e onde termina. Por exemplo, se eu disser, olha aí o início dessa cadeia, qual é o CH2 que é o início dessa cadeia? Vocês não vão saber. Por quê? Porque ela é uma cadeia fechada. Eu posso escolher o início, mas eu não vou saber. Ah, professora, entendi. Todas as cadeias fechadas, elas vão ser em triângulo? Não. Aqui eu tenho uma cadeia fechada com 3 carbonos. Por isso ela toma o formato de um triângulo. Mas se ela tivesse 4, ela tomaria o formato de um quadrado. E aí vai. Vamos falar um pouco mais sobre as cadeias abertas. Cadeias abertas, como eu já expliquei anteriormente, elas têm um início, eu consigo identificar esse início, e um final. É o caso aqui do etano, do eteno, do etino. Gente, esses nomes
Esses nomes vão variar muito por causa da nossa ligação, também do tipo de alcano que eu terei. Se vocês verem aqui, o principal a entender nesse momento é que a gente pode ter as cadeias abertas, onde eu consigo enxergar o início e o final dela. Olha esse caso aqui, do propino. Ela tá meia torta, digamos assim, né? Mas ela ainda consigo iniciar, digamos que ele inicia no CH3 e finaliza no CH. Então eu consigo iniciar o ponto inicial e o final. Por isso eu chamo de cadeia aberta. Já aqui, eu tenho cadeias fechadas. Ah, professora, como assim cadeia fechada? Podem ver que nenhum desses casos eu consigo dizer a vocês, inicie em tal ponto. Tal ponto de certeza é o inicial. Eu posso dizer, inicie no ponto de cima, no CH2 de cima, no caso do triângulo. Mas isso é uma referência que eu estou usando. Não significa que seja o ponto inicial. Os hidrocarbonetos, eles são... O que é um hidrocarboneto? Qual é a sua principal definição? São compostos constituídos unicamente de carbono e hidrogênio. Como assim, carbono e hidrogênio? Carbono, ele é representado pela letra C e hidrogênio, ele é representado pela letra H. Então, hidrocarboneto, ele vai ser aquele formado unicamente de carbono e hidrogênio. Posso ter um oxigênio, professora? Não. Posso ter um nitrogênio? Não. As únicas letras que vão aparecer quando eu estou falando de hidrocarbonetos é o C e o H. Aí pode ser 1, 2, 10, 20, 30 mil, não importa. O que importa é que só pode ter carbono e hidrogênio. Ah, professora, então agora eu já entendi. Hidrocarboneto só tem hidrogênio e carbono. Pode ter uma ligação aberta, uma cadeia aberta ou uma cadeia fechada. E como é que eu dou um nome? Aí eu costumo dizer, para escolher o nome dos nossos filhos, quando a gente for ter, ou para quem já tem, quem escolhe é o pai ou a mãe. Mas para escolher o nome dos hidrocarbonetos e de outras coisas da química, quem escolhe é a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Eles é quem decide. Como é que eles decidiram que seria o nome desses hidrocarbonetos? Primeira coisa que eu vou olhar, o prefixo. Que é isso, professora? Refere-se à quantidade de carbono que tem. Um carbono só que tiver na minha cadeia, eu chamo de MET. 2 carbonos de ET, 3 de prop, e aí segue. Aqui só tem até 10, mas ele tem até 1000 por aí. Ou mais, eu não conheço todos. Quando eu só tenho ligação simples, que é o próximo passo, olhei a quantidade de carbonos, vi qual desses nomes, MET, ET, prop, vai se encaixar. Agora eu vou olhar o meu tipo de ligação. Se eu só tiver ligação simples, ou seja, na cadeia todinha só tem tracinhos, um tracinho, então eu tenho AN. Se eu tiver uma única ligação dupla, eu tenho N. Se eu tiver duas, eu vou ter A de N. E aí vai. Se eu tiver uma tripla, eu vou ter IN. Isso vai depender do tipo de ligação que vai apresentar na minha cadeia. E como esqueçam essa parte do álcool, como é um hidrocarboneto, depois que eu olhei o prefixo, que eu olhei o infixo, que ali é um meio, se é o tipo de ligação, agora eu vou colocar um O no final, porque é a terminação dos hidrocarbonetos. Vamos entender isso mais na prática. Então, aqui só é uma nova forma de representar, mais tranquila para vocês. Dê pausa, anota essa forma, depois a gente continua. Pronto, anotaram? Aqui eu tenho prefixos, mais o intermediário, que é o infixo, que é AN para alcano, ou seja, ligação simples, EN para alceno, ligações duplas, IN para alcino, ligação tripla, e DIEN para ligação, ou ADIEN, para ligações duas duplas. E aí vão variar mais, mas o DIEN a gente não vai usar agora. Vamos usar mais à frente um pouco. E finaliza com o O. Vou dar alguns exemplos. Que eu tenho metano. Só tenho um carbono. Então, se só tem um carbono,
eu uso med. Qual é o tipo de ligação que ele está fazendo, esse carbono? Não só está fazendo ligação simples, não só tem um tracinho, então eu chamo de an. E eu finalizo com O porque ele é um hidrocarboneto. Mesma forma que eu tenho o eteno. Vocês olharem, eu tenho 2 carbonos, então eu chamo de et. Tá fazendo uma ligação dupla. A Abrasamate também tá fazendo simples, mas o que predomina é a dupla, tá? Tá fazendo uma ligação dupla, então eu chamo de en. É um hidrocarboneto, termina com O. Então, eu tinha preparado mais coisas, mas vamos deixar esse restante para mais futuro, tá? Obrigada e espero que vocês consigam entender essa divisão, né? Essa classificação e nomenclatura dos primeiro grupo funcional que a gente vai estudando, que é os hidrocarbonetos. Nós vamos seguir depois para classificação dele em alcanos, que são hidrocarbonetos que só possuem ligação simples, como vocês podem ver aqui, ó. Só ligação simples, ele não vai ter nunca uma dupla, e vocês vão entender por isso por causa do próprio nome, ó. Alcan, o aqui de ligação simples. Os alcenos têm ligação dupla, uma ligação dupla, e os alcadienos, que aí tem 2 ligações duplas, e alcino tem uma ligação tripla, ó o in aqui de ligação tripla. Nossa aula continua nas próximas, e aí eu conto com a participação de vocês, espero que dê dado para entender e espero dúvidas. Beijinhos, meus amores.